Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o tema desta semana é o trabalho análogo à escravidão. Resquício de um passado colonial que ainda está muito presente na nossa sociedade. O número de casos de trabalho análogo à escravidão são alarmantes e podem estar mais próximos do que a gente imagina. Podem estar no quartinho da empregada da casa ao lado. Podem estar na confecção que fabrica as roupas que você usa. No campo, em 2022, 2.200 pessoas foram resgatadas, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. E esse crime, ele não poupa nem mesmo as crianças. E para conversar sobre esse tema, eu convidei o Igor Zani, que já está aqui com a gente no estúdio. E o Igor, ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em Direito pela UFAM, juiz do trabalho, vice-diretor da Escola Judicial do TRT-11. Seja muito bem-vindo, doutor Igor, que eu vou pedir permissão para chamar de Igor. Muito obrigada por ter aceitado, bater esse papo aqui com a gente. E eu começo perguntando sobre esse ano de 2023, porque é um ano que a gente percebe que já nos primeiros meses demonstrou aí um número grande de resgates e que ganharam os noticiários, A gente cita aquela situação das vinícolas lá no Rio Grande do Sul. Mas que condições são essas que remetem esse trabalho, ao nosso passado escravagista? Perfeito, Luciana, obrigado pelo convite, agradeço aí pelo espaço. Falar de trabalho escravo para a gente é algo muito, muito sensível, porque traz para a gente toda a memória histórica que nós temos aqui em relação ao Brasil, à colônia, aquilo que foi o maior holocausto humano, que não se discute, que se tenta de alguma forma maquiar ou tornar menos grave. O trabalho escravo, para a gente em 2023, ele representa uma retomada do combate, uma retomada muito por conta da pandemia. Durante a pandemia a gente teve essa redução do resgate em si, das ações pontuais, específicas para combate, e isso faz com que esses números fiquem mais alarmantes, Eles se tornam muito mais graves quando eu considero que de 2020 a 2022 e agora recentemente com a decretação do fim da pandemia, as atividades presenciais sejam retomadas, e aí sim eu consiga retomar uma política de combate a todas as chagas sociais, inclusive do trabalho escravo. Então, para a gente é um ano de retomada, 2023, 2022 em diante, mas 2023 de forma mais incisiva, uma retomada política de combate, uma retomada ideológica de combate ao trabalho escravo, uma retomada de discussão do perfil estrutural do trabalho escravo, não só resgatar. Então, nós trabalhamos hoje muito em cooperação com uma rede de combate ao trabalho escravo, e para isso, 2023 para a gente é um ano de retomada. Não é um ano só de entender a gravidade, mas de entender a gravidade e mobilizar a rede para agir, para combater, para resgatar, para tratar do problema. E assim, para quem está em casa entender, quais são essas características, então, e como é que a nossa legislação ela pune esse tipo de crime, que é um crime contra os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana? Perfeito. Nós temos hoje, em termos normativos da legislação, que é uma das melhores legislações especializadas na matéria. O artigo 149 do Código Penal, ele é elogiado a nível internacional pela sua magnitude, porque ele analisa o trabalho escravo, independentemente de considerar o trabalho escravo tradicional e o trabalho escravo moderno, o trabalho análogo, ele considera o trabalho escravo como sendo aí não só o cerceamento do direito de ir e vir, da liberdade de locomoção, mas considera as questões que envolvem jornada degradante, limitação de mobilidade, apreensão de documentos, jornadas extenuantes. Então, essa gama de fatores hoje, essa gama de fatos, que envolvem uma relação de trabalho, ela se enquadra no tipo de reduzir alguém à condição análoga de escravo. E aí é importante que o próprio tipo ele mostra a gravidade do problema, reduzir a dignidade de alguém, reduzir a pessoa
a uma condição de bem da outra, né? O patrimônio da outra, né? Então, a nossa legislação ela tem instrumentos para combate, né? Nós temos ainda o artigo 223 da Constituição, que também prevê aí a possibilidade de confisco de terras em que eu encontre trabalho análogo à escravidão, que é mais um instrumento efetivo, né, caso regulamentado, porque se tem aí um perfil estatístico de que o campo é uma maior concentração do trabalho escravo. E a gente fala de maior concentração, mas para não dizer que ele está em qualquer lugar, né? O trabalho escravo ele nos rodeia, né? Então, por isso que é tão importante discutir, porque ele está no trabalho escravo doméstico, né? Nós tivemos casos recentes de denúncia, né? Tivemos aí casos em podcast mesmo, né? Tratando de situações que envolvem trabalho escravo doméstico. Tivemos recentemente em Manaus fiscalizações de trabalho escravo doméstico, né? Que mostra também que às vezes a gente não está vendo, né? Mas tem um vizinho ou um vizinho que está sendo um agente desse crime ou alguém que está sendo vítima desse crime, né? Por N fatores. E aí é importante dar conhecimento, né? Para que as pessoas possam se ver na situação, né? Se colocar na situação com conhecimento e segurança de que estão passando uma situação de irregularidade, né? Não só irregularidade, crime, né? É importante. E até antes de começar aqui o programa, a gravação, a gente estava conversando e o doutor Igor me explicou que ele prefere muito mais que usar o termo, né, de trabalho escravo e não análogo à escravidão. Por que exatamente isso, doutor Igor? É tudo uma questão terminológica, mas a gente sabe que não existe palavras, né, vãs, né? Tudo no direito tem um sentido, né? E a linguagem ela representa para a gente um instrumento também de ponderamento, né? Quando eu falo trabalho análogo à escravidão, eu estou me referindo ao trabalho escravo moderno. E, na verdade, quando eu falo análogo à escravidão, eu estou dizendo que ele é parecido, similar ao trabalho escravo. E, na verdade, é trabalho escravo. Trabalho escravo, de forma muito sumária, para quem quer ter conhecimento sobre o que ele é, né? Ele é a coisificação humana, né? É transformar o ser humano em bem, dispor do ser humano contra a vontade dele, né? Alienar a força de trabalho dele sem contraprestação, alienar a dignidade dele, né? Então, tanto o trabalho escravo clássico, que nós conhecemos de filme, que nós conhecemos de um período colonial que a gente acha que já foi superado, quanto o trabalho escravo moderno, vieram da mesma raiz, né? São enraizados na estrutura da sociedade, né? E os dois trabalham na mesma dinâmica, né? É o mesmo modus operandi, né? Então, assim, eu prefiro usar trabalho escravo do que higienizar um termo, né? Que aí tem tudo a ver com aquele impacto que isso quer ter sobre o termo, né? Trabalho análogo à escravidão não soa tão pesado quanto trabalho escravo, né? Então, se você for condenar alguém, é menos impactante ou menos reprovável trabalho análogo à escravidão do que trabalho escravo, né? Então, assim, terminologicamente me falando. É uma visão decolonial disso, né? Inclusive, o senhor está com uma camiseta de uma ação que está acontecendo, né, durante essa semana que a gente está gravando aqui o programa e que tem a ver com isso, né? Com certeza, sim. Nós estamos fazendo um seminário sobre a importância de mediar e conciliar, né, em demandas que incluem também uma realidade interseccional, de escravizados, de imigrantes, né, de traficados, que isso aqui é uma realidade amazônica, né, e que mostra para a gente que muitas vezes é muito mais efetivo, né, para combater o trabalho escravo, a mediação e a conciliação. Não na forma clássica que a gente pensa, né, de ir lá estabelecer um valor para pagamento, mas é porque somente a mediação e a conciliação outorgam as partes de forma muito forte, empoderam de conhecimento, né, trazem conhecimento. Elas são capazes de compreender por que elas não podem voltar para uma fazenda depois de um resgate. Então, quando o Estado ele só vai lá e adjudica a tua vontade, né? Ele supre a tua vontade, ele para aí, né? Então, é muito comum hoje nos resgates os trabalhadores voltarem para as fazendas depois de resgatados. Eu vi também essa situação muito com as pessoas que trabalham, aí os imigrantes que trabalham nas fábricas têxteis, né? Sim. Isso acontece muito por conta da demora. Aí eles estão nessa situação de vulnerabilidade, eles acabam retornando ali para aquele mesmo local, talvez não a mesma oficina, mas
uma outra próxima dali da região? Sim, é porque é uma realidade cíclica, né? Eles sabem, eles vão sair de uma situação de vulnerabilidade escravagista, mas serão realocados onde? Reinseridos onde? Estruturalmente falando, não adianta só, né? E muitos não sabem, trabalhadores, que há um resgate com pagamento de uma parcela de seguro-desemprego, né? O que é uma garantia não vitalícia, mas uma garantia de sobrevida para aquela pessoa retornar ao mercado de trabalho, ao mercado regular. E muitos não sabem disso, né? Então vivem ciclos de resgate e retorno, resgate e retorno. Então o problema se torna um problema estrutural, se abre para tantos outros problemas sociais também, mas essencialmente não se discute estrutura do trabalho escravo, né? É como se de fato eu enxugasse gelo, e me preocupa, né? Enxugasse gelo, mas não porque é uma loucura ou porque não tem jeito, mas é porque existe de fato, é um projeto, né? Esse projeto ele se alimenta dessa forma, é a forma que eu tenho, né? Vamos higienizar o termo, vamos fingir que combatemos, vamos resgatar, eles voltarão, assim o capitalismo não reclama, a exploração não reclama, retorna, ninguém é condenado e assim o sistema anda, né? Inclusive, a gente estava conversando também no início, quando o senhor fala dessa questão de ele se reformular, que é a questão básica do racismo, né? O racismo ele vai se adaptando conforme a sociedade vai mudando, né? Para manter ali aquele status quo, ele se adapta. E a gente estava lembrando que tem uma situação histórica aqui nossa, né? Regional, que é a questão dos soldados da borracha, que foram vítimas, não é isso, doutor, Sim. Desse tipo de crime? É uma configuração, né? Obviamente eu não posso ser anacrônico, né? Porque assim a nossa abertura maior para tipificar trabalho escravo é atual, né? Então, como crime hoje, contemplando situações que envolvem jornada extenuante, trabalho degradante, é atual, né? Então a ideia que nós temos de mais abrangente, ela é nossa, né? É uma ideia oriunda de uma discussão sobre casos que o Brasil foi levado ao sistema interamericano, né? O caso de José Pereira que trouxe essa discussão local, né? Mas que traz para a gente, mostra para a gente a necessidade de combater a precarização do trabalho que aliena a dignidade, né? Então, na época dos soldados da borracha, trabalho degradante, jornadas extenuantes. Então, a Amazônia foi construída, eu digo construída porque a Amazônia já existia, né? Mas ela foi colonizada, né? E na base de trabalho escravo, né? A gente acha que não tem aqui, mas tem, né? Então, ela foi instituída, né? Assim, eu sou muito crítico, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui que é polêmico, né? Mas que tem, assim, qual é o nosso maior cartão postal de Manaus? Teatro Amazonas. Uma estrutura europeia, né, erigida, levada aqui, um local inacessível para muitos, né, a gente conhece pessoas que nunca frequentaram, né, e é nosso cartão postal, né? Então, assim, você encontra isso. E uma mão de obra que, assim, majoritariamente negra, né, de pessoas que foram trazidas na época pelo então governador, vieram do Maranhão para cá. Sim. Então você vê, né, assim, o trabalho escravo, ele é estrutura, né? Enquanto a gente não discutir estrutura, políticas públicas, o combate vai ser enxugar gelo. E o que eu mais temo, esse enxugar gelo é proposital, né? É um enxugar gelo pactuado, né? Ele está dentro daquele pacto da branquitude que a gente conversava, né? O combate ao trabalho escravo hoje se insere no pacto da branquitude, porque ele é inefetivo, né? Ele não chega a lugar algum. Sim. E no início, né, na chamada, eu cito a questão das crianças. Como é que a legislação trata, né? E essa rede de proteção que o senhor falou? A gente entende assim, que o trabalho infantil vem da mesma raiz do trabalho escravo. Tanto é que no último levantamento, durante a pandemia, o TST fez um levantamento estatístico, né, sobre trabalho infantil e majoritariamente de crianças pretas. Trabalho doméstico infantil, meninas, né, tem uma realidade interseccional aí, mas de fato, e o trabalho escravo também, né? A própria Corte Interamericana traçou o perfil de quem é levado à escravidão no Brasil, e o padrão é mesmo, são regiões de desigualdade, pessoas pretas, e aí a gente entra naquele ciclo de discussão, né? de uma
a abolição da escravatura simbólica, que não aconteceu de fato, e que isso se repete no trabalho escravo e no trabalho infantil. E, obviamente, o trabalho infantil, o trabalhador infantil hoje é o escravo do futuro e sucessivamente, né, repetem ciclos de miséria, né? A mãe foi, a filha vai ser. É o que acontece muito no trabalho escravo doméstico, né, em que a filha e a mãe moram num quartinho de empregada, né, e a filha é dada como empregada para a filha da patroa, e vice-versa. Né? É bizarro isso, né? Porque vira uma espécie de herança. E assim, essas pessoas ainda têm essa coragem, né? De sempre falar, não, é alguém da família. Mas não está ali no testamento, né? Ela não se inclui na hora da partilha dos bens, ela não é beneficiada, ela é explorada. Sim, não, e trabalho escravo doméstico, eu acho assim, a gravidade dele é porque ele é muito suavizado, né? Pelo paternalismo, né? Pela familiaridade, né? Ele se torna algo da família. Lá ela viaja com a família, não, ela come com a família, que é o mínimo, né? E aí e assim, uma das amostras, né? Que trazem pra gente, de fato, que é um problema estrutural, é a figura do quarto de empregada, de fato, né? Sim. O quarto de empregada, uma herança da arquitetura, né? Colonial e que é preservada em muitas casas. Quarto de serviço, banheiro de serviço. O pessoal agora deu uma modificada, né? Que chamam assim de quarto de serviço, né? Para não lembrar. Tem impacto, né? Higieniza. Higieniza, como você falou, mas tá muito presente, né? Na nossa realidade ainda. Sim, sim. Ainda mais a região norte, que você tem muito aquela figura da prima que vem do interior e fica né, na casa da família, que às vezes é um parente mesmo, né? Sim. E aí, que vem com aquela suposta intenção de estudar, né? De uma família proporcionar estudo para essa criança, e ela acaba ficando ali muitas vezes, como aconteceu com a Madalena, que talvez seja o exemplo mais notório e mais recente, né, desse tipo de trabalho doméstico. A Madalena que pra gente é emblemático no mês de maio, né? Dia 18 de maio agora a gente fala sobre o combate à exploração sexual de crianças, né? E a gente fala disso tanto para fins comerciais, né, quanto para outros fins, mas o dia 18 de maio, né, a gente é alusivo ao Faça Bonito, né, ao combate à exploração sexual, e tem tudo a ver com isso, né? O trabalho escravo está ligado ao trabalho infantil, que está ligado à exploração sexual, que está ligado, por exemplo, ao tráfico de drogas, né? Então, assim, é um encadeamento de problemas sociais estruturais, né? Muito obrigada, doutor Zani. E a gente vai fazer agora um breve intervalo e retorna com mais Cenário Diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
Estamos de volta com o Cenário Diversidade, que essa semana trata sobre trabalho análogo à escravidão e tem como convidado o pesquisador e juiz do trabalho, Igor Zani, que está aqui comigo no estúdio. E antes de eu retomar o bate-papo com ele, eu queria convidar você a seguir, a conhecer as redes sociais do Cenário. Vai estar aqui embaixo, o endereço, e lá você encontra todo o material produzido pela nossa equipe de jornalismo e pode conferir as temporadas anteriores do Cenário Diversidade. Bom, Igor, a gente conversou um pouquinho sobre o que é o trabalho análogo à escravidão, como a nossa legislação trabalha com isso. E nesse bloco eu queria começar te perguntando um pouco até sobre um objeto de pesquisa que você tem, que é o acesso à justiça, Nos bastidores a gente estava conversando que isso também dificulta, a notificação desses casos e que isso é um problema, por exemplo, aqui da nossa região. Não, perfeito, Assim, falar de acessar a justiça, tem a ver muito mais do que acessar o poder judiciário, A gente fala de acessar direitos, acessar a igualdade. As pessoas precisam caminhar numa justiça social, redistribuição, reconhecimento, representação, estarem representadas. Então a gente trabalha nesse tripé para considerar o que é justiça, muito da teoria da Nancy Fraser, assim, considerando esse como um tripé do que é justiça. Tá? Então acessar a justiça para a gente é que as pessoas tenham informação de direitos, que elas tenham uma instância que elas possam buscar a efetividade de direitos, que pode ser o poder judiciário, pode ser um sindicato, pode ser uma liderança comunitária, pode ser qualquer instância que ela se sinta acolhida e que faça valer os seus direitos. E que, acima de tudo, ela tenha representatividade, ou seja, que ela possa participar do poder, criar direitos, fomentar os seus próprios direitos, justamente para garantir que você tenha aí essa igualdade material. Então, um dos problemas em relação ao trabalho escravo está dentro desse tripé, de fato, de ausência de justiça. Eu não tenho informação, as pessoas não sabem o que é trabalho escravo. As pessoas, e quem é do direito sabe que o direito também serve muito a isso. O direito, ele embarreira a linguagem, ele dificulta o acesso. Então, ao invés, ele sob o auspício de ser técnico, ele se torna, na verdade, um grande misticismo que afasta aqueles que necessariamente precisariam estar sabendo. Então, o direito é uma barreira, a linguagem é uma barreira. Então, acessar a justiça hoje parte do direito à informação. Parte do direito a que eu tenha acesso mínimo a que são direitos. A gente até hoje trabalha no uso contra-hegemônico de questões de tecnologia, a internet como instrumento de acesso à justiça. Não só porque eu posso ir lá, entrar no site do tribunal, mas porque eu posso lá digitar no Google, ou que seja, o que é trabalho escravo, quais são os tipos de trabalho escravo. Então, isso pode ser um fator de acesso à justiça. As próprias inteligências artificiais, a gente fala muito de questionamento, pergunta do chat GPT, o que é trabalho escravo, ele te dá um roteiro do que é trabalho escravo. Então, existe um acesso pela informação, que tem que ser pela formação em si, pela informação e pela formação, formar pessoas conscientes de direitos, formar liderança comunitária para ter direitos, ter acesso a um estado de coisas de conhecimento, ou seja, eu conheço meus direitos, eu sei que eu tenho. Então, partimos da informação para se ter aí sim procurar uma instância, trabalho escravo. O que seria acessar a justiça para o trabalho escravo? Seria ter acesso de forma fácil e acessível, literalmente, ao MPT, ao Ministério Público do Trabalho, ter acesso fácil a fazer denúncias para a Auditoria Fiscal do Trabalho, ter acesso fácil para uma ouvidoria do tribunal, que também recebe denúncias de trabalho escravo. Então, tudo isso é acesso à justiça. Para depois eu falar de processo. O processo é apenas um dos mecanismos, e muitas vezes não é o mais efetivo, porque você outorga, digamos, a resolução de problemas sociais gravíssimos para um juiz, para uma turma, para um tribunal, quando na verdade tem que ser resolvido por uma complexidade ali de agentes, de atores que não são um juiz. Então, a gente trabalha muito com a possibilidade de mediar conflitos de trabalho escravo, mediar, conciliar
coletivamente, mediar coletivamente esse tipo de chaga social, né? Para depois falar em representatividade, né? Qual a importância para a gente de que aquele trabalhador submetido à condição de escravo, ele veja uma representatividade, ele se sinta representado num congresso, numa liderança comunitária, num tribunal por um juiz, né? Por isso que é tão importante representatividade para combater o trabalho escravo de pessoas negras, né? Ocupando espaços, né? Ações afirmativas para a gente é muito mais do que reparação, apenas reparação histórica, né? É representatividade, é acolhimento, né? Eu preciso olhar um juiz que parece comigo, porque ele vai me ouvir, né? Ele não vai me julgar. A pessoa se sente mais à vontade. Sim. Né? A vítima, no caso. Então, assim, é uma complexidade, né, de acessar a justiça, né? E aí um dos braços é o Poder Judiciário, né? Então, tem todas essas questões que envolvem acessar a justiça, né? E a gente estava falando sobre a questão da logística, né? A gente tem um estado de dimensões continentais. Isso também é um empecilho, né? Com certeza, né? Em termos de Amazonas, né? Nós temos um estado com 62 municípios, inacessíveis, né, no geral, né, embarreirados por rio ou por estradas irregulares, uma malha aérea tão irregular também quanto, e aí isso por si só traz aí um estado de vulnerabilidade para essas pessoas embarreiradas, né? Onde o Estado não está, né, onde o poder público não está, onde a fiscalização não está, alguém assume esse protagonismo, né? Às vezes a exploração capitalista, às vezes são fazendas, às vezes são outros ramos de atividade de exploração econômica, né? Mas alguém assume esse protagonismo. Ou é político, né? O coronelismo político no interior do Estado, tudo isso é importante considerar, né? Então, para a Justiça do Trabalho, eu tenho necessariamente aí eu tenho poucas varas no interior do Estado, né? Tenho 10 varas no interior do Estado, por uma questão estrutural. Então, aí surge para a gente a importância de discutir justiça itinerante, né? A justiça que se move, né? E aí muito no conceito de não só mover estrutura, né? Mas que se mova a justiça, né? Que a justiça chegue até essas pessoas. E aí nós temos deslocamentos de varas do trabalho, né? De juízes, servidores, por meio de barcos, por meio de aviões pequenos, por meio de estradas, né, para levar a possibilidade de ajuizar uma ação, de ter uma tutela estatal, né, o que é tão fácil para a gente, né, aqui na capital. Sim. É um universo diametralmente oposto para quem não é, né, e tudo isso afasta as pessoas, né, é um sentimento de não pertencimento, né, um sentimento de distanciamento, que é não só geográfico, né, distanciamento social, né, nós não somos iguais, né? Isso é fato até para se ter acesso ao judiciário, né? Não é igual aqui e nós não somos iguais à região sul e sudeste, por exemplo. Que eu achei... Estava conversando com o Dr. Igor, né, antes do início da gravação, que eu verifiquei a lista mais recente, né, do Ministério do Trabalho, e eu achei assim, estranho que nós não temos, né, no Amazonas não há nenhum registro recente de trabalho análogo à escravidão, apesar de a gente ter garimpos aqui no estado, ter outros tipos de atividade econômica, né, que a gente sabe que vira e mexe, as fiscalizações descobrem alguma irregularidade. Isso se deve a essa complexidade logística e tudo mais? Ou tem mais algum elemento? Nós temos vários elementos, né? Mas assim, eu ouso chutar que esse número ele é subnotificado, né? É um número abaixo da realidade. Tudo por uma conjuntura estrutural, né? Primeiro, a fiscalização não está presente em todos os municípios, né? Segundo, o Poder Judiciário não está presente em todos os municípios. Terceiro, o fiscal legal, o Ministério Público também não está presente em todos os municípios, né? E isso faz com que os números sejam menores. E aquilo que eu não quantifico, eu não vejo, não se revela, né? Então, na verdade, eu tenho dificuldades terminológicas, né? Assim, o aspecto formativo é muito importante, né? Assim, a formação de profissionais do direito, né, é importante, né? Profissionais críticos, profissionais sensíveis à realidade social, né? Que saibam configurar o trabalho escravo, né? Nem todo trabalho rural
precisa ser necessariamente em galpões, debaixo de lonas, pegando sol, chuva, sem pagamento de salário, sem documentação, sem assinatura de carteira, né? E isso não é só um trabalho irregular. Isso não é só uma violação da CLT, né? Isso aí é trabalho escravo. Então, falta também essa formação direcionada a dizer sim, é papel, né, do juiz, do Ministério Público, auditores, analisar o nosso exterior com outros olhos, né? É papel do nosso corpo técnico, seja em qual instância esteja, né, de tentar trazer consciência, né, do problema social, né? Ele existe, ele é visto, precisa ser visto, né? Até porque é algo que vem da nossa formação no direito, né? Muito recentemente se começou a ter disciplinas voltadas aos grupos vulneráveis, né? O senhor formou primeiro do que eu e acho que na sua época a universidade não tinha um curso obrigatório de direitos humanos, né? Sim, não. Que é algo muito assim, recente, essencial, né? é recente. Então, assim, eu acho, assim, eu concordo, né, de que precisa ter cursos, né, ter elementos aí voltados a essa educação antirracista, decolonial, né, essa visão realmente crítica do que ocorre na nossa sociedade. E aí, o senhor citou no primeiro bloco a questão dos casos levados à Corte Interamericana, né? Queria que o senhor trouxesse um pouquinho também esses elementos, porque a Corte também é outro estudo muito recente, né? Não é todo operador do direito que tem esse conhecimento pleno dos casos, principalmente dos brasileiros, né, que são levados à comissão e à Corte Interamericana. Sim, é importante que a gente saiba, né? Nós temos tribunais fora do país que tratam de direitos humanos, né? E um dos elementos de garantia de justiça, né? Até Nancy Fraser traz isso, né? Essa justiça transnacional, né? Aquela justiça, a importância de eu levar nossos problemas a outros níveis de discussão, justamente para compreender como as pessoas resolvem isso lá fora. Nesse ponto, a Corte Interamericana faz um trabalho de pacificação de direitos humanos muito importante, né? De consolidação da realidade da América Latina, né? Uma realidade que não é igual à da Europa, né? E que eu não tenho como equiparar os países do velho mundo com o nosso. Nós tivemos períodos ditatoriais, vivemos períodos de democracias incipientes, estamos vivendo democracias ainda prematuras, né? Ainda engatinhando, temos direitos sociais ainda inefetivos, e aí é necessário de dialogar, né, o contexto interamericano, né? Como o nosso país é visto lá fora. O Brasil foi o primeiro país condenado pela Corte Interamericana por trabalho escravo, né, violação ao artigo 6º da Convenção Interamericana, né? O caso Fazenda Brasil Verde revelou o que é de pior do trabalho escravo, né? É um caso que vale muita leitura porque ele é uma pesquisa de fato empírica, né? Números, especificações, estatísticas, né? Perfis, né? Tanto de vítimas quanto de agentes do trabalho escravo, né? E traz para a gente, mostra para a gente assim, aquilo que as pessoas não queriam ver, né? Que o Brasil é um país escravagista. Sim. E uma realidade muito próxima, né? Porque aconteceu aqui no Pará, sim, estado vizinho. Estado vizinho ao nosso, um caso recente julgado, se não me engano, 2016, e que foi assim, teve um encadeamento, né, com outros casos que o Brasil foi condenado, né? Mostrando que existe um espaço no nosso país que é muito objeto de trabalho escravo. A região norte e nordeste, ela tem uma desigualdade que não é só uma desigualdade populacional, né? Uma desigualdade social, uma desigualdade estrutural. Nós temos aí também um perfil de cor de quem é escravizado, né? E aí surge para a gente questões que envolvem discussão, né? Não foi condenado pela corte, mas tivemos ali no sistema interamericano, na Comissão Interamericana, o caso José Pereira, né? O caso Simone, que também chegou à Comissão Interamericana, né? Que discute direito antidiscriminatório, né? Recentemente Simone esteve no TST para falar sobre isso, né? O quanto nós vivemos uma sociedade racista, né? E isso, o trabalho escravo, ele é
ele é chaga do racismo, né? Eu posso dizer que ele é racista, né? O trabalho escravo, ele seleciona, né? E para isso, né, a discussão nossa em âmbito transnacional é importante e sem nenhuma vontade de querer dizer que eles são melhores que a gente, né? Não é nenhum viralatismo, não. Mas é para mostrar que o país lá fora é visto como um país racista. Né? Aquela visão de um país de todos, muito plural, que várias pessoas, aquilo ali é higienizar as desigualdades sociais. Né? Nós temos aí um país essencialmente racista, condenado reiteradamente por trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo, condenado por exploração de trabalho da mulher e de crianças, né? O caso da fábrica de fogos, é um país que mata defensores de direitos humanos, o caso de Gabriel Salles Pimenta, né? Que mostra que o Brasil também é um país que mata aqueles que protegem direitos humanos, né? Principalmente no âmbito do campo. Né? Então, assim, o Brasil por si só precisa, né, encarar essa resolução de casos, conjunto com aqueles casos já presentes na comissão no sistema interamericano, né, encarar esses casos para fim de políticas públicas, né, localizar onde estão os erros, né, que não se torne uma mera condenação, né, um mero pagamento, né, que se torne de fato aí uma discussão que seja levada ao Congresso, que seja levada a políticas públicas, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, que o Poder Judiciário encare essa jurisprudência para configurar trabalho escravo, né, que considere a legislação como algo importante. É isso. A gente vai fazer novamente um intervalo e na volta a gente vai ter inclusive uma entrevista, né, falando sobre essa questão do racismo estrutural e as relações do trabalho. Aguarda aí. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade desta semana e eu quero começar agradecendo a equipe do Salão Sobela, que foi responsável pela minha maquiagem e também pelo cabelo. Muito obrigada, Stephanie e Igor, né, pelo carinho de sempre, adorei. Espero que essa parceria, né, continue durante muito tempo. E antes de voltar, né, aqui para o estúdio com o nosso convidado dessa semana, o Dr. Igor Zani, e também com a nossa colega Ivina Garcia, que está aqui para esse terceiro bloco, eu quero chamar um VT de uma entrevista feita pelo Gabriel Abreu com o professor Humberto Bersani, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia e autor do livro Racismo Estrutural e Direito à Desestratificação, um estudo a partir das relações de trabalho. Para falar um pouco mais sobre essa relação, sobre racismo estrutural, a gente está recebendo aqui no Cenário Diversidade hoje o professor Humberto Bersani. Humberto, bem-vindo aqui ao Cenário Diversidade. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar com vocês.
Professor Humberto, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que é o racismo estrutural. Bom, para a gente pensar o conceito de racismo estrutural, nós precisamos afastar aquela visão que normalmente as pessoas têm sobre o que vem a ser o racismo. Ou seja, normalmente as pessoas têm uma concepção de que o racismo ele mora na esfera comportamental. Ele se traduz por meio de uma ação tipificada pela nossa legislação penal. Então, enquanto um crime, trata-se de um crime, mas quando nós olhamos para o racismo a partir desse enfoque estrutural, que vai ser teorizado por muitos intelectuais de uns tempos para cá, nós observamos o racismo enquanto um elemento que estrutura as relações sociais e é estruturante dessas relações. A partir disso, ele produz diversos efeitos, inclusive o fato de objetificar a população negra, ele corresponde a uma prática naturalizada e difundida socialmente desse modo, ou seja, normalmente não é questionado. Mas o principal ponto para a gente trazer a concepção de racismo estrutural se revela a partir do seu viés inconsciente. O racismo estrutural, portanto, ele vai para além do plano da consciência ou do comportamento das pessoas. Ele reside no inconsciente e em como, portanto, inclusive as instituições se operam a partir dessa lógica. A minha segunda pergunta é como ele se faz presente nas atuais relações de trabalho? Bom, o racismo, como eu disse, o racismo estrutural estrutura as nossas relações. E pensando que o trabalho corresponde a um elemento muito importante, e podemos dizer até central, da sociabilidade capitalista, isso vai se desdobrar para o fato de que as relações de trabalho também são atravessadas por essa ideologia ou por essa estrutura de opressão. Quando nós pensamos nas relações de trabalho e como o racismo estrutural opera nesse contexto, nós podemos identificar elementos que são revelados por meio da desigualdade salarial, por exemplo. Então, nós temos aí muitas pesquisas que fundamentam um cenário de total desvantagem da população negra em relação à população não negra, quando falamos em desigualdade salarial. Podemos falar também em precarização, que afeta muito mais a população negra, em informalidade, em desemprego, enfim, por meio de várias categorias, nós vamos identificar a população negra de um modo bastante desigual quando comparado à população não negra. Lembrando que o IBGE classifica a população negra enquanto a soma entre pretos e pardos. E ela é a maioria do país, mas essa desproporção identificada, ela supera a composição da população negra. Então, ela vai além. Por isso que nós podemos identificar por meio de vários pontos aqui o racismo também presente nas relações de trabalho. Aí vamos agora para a terceira pergunta, entrando assim, eu vou antecipar aqui seria a quarta para a terceira. O senhor citou aí que pardos e negros, de acordo com o IBGE, são a maioria, né? E essa questão que eu queria entender, e por que, de acordo com os dados do Ministério Público do Trabalho, aponta aí que essa maioria é a responsável de ser hoje encontrada em operações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, em condições análogas à escravidão. O
que difere, por que essa população ainda continua vulnerável a essa condição? Penso que a resposta imediata e central a essa pergunta, Gabriel, pode ser dada a partir do fato que estamos num país racista, marcadamente racista, atravessado pelo racismo estrutural e que tem em suas relações essa estrutura de opressão operando efeitos sobre essas relações, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, penso que aí é um momento de refletirmos sobre como a colonialidade das relações opera os seus efeitos até os nossos dias. Não obstante nós tenhamos superado esse período em que o Estado brasileiro legitima a escravidão, a objetificação das pessoas e o tratamento de seres humanos enquanto propriedade, nós hoje, embora tenhamos superado no nosso ordenamento jurídico esse olhar, então temos instrumentos legais, inclusive para o enfrentamento ao trabalho análogo ao escravo, nós vemos que ainda isso é insuficiente, porque, reiterando, o nosso país é racista, é marcado pelo racismo, ele foi construído e forjado a partir dessas práticas e se alimenta dessa estrutura de opressão. O Estado brasileiro se alimenta, e nós podemos ver isso de várias formas, inclusive no campo das relações de trabalho, mas podemos falar no acesso à educação, no acesso à saúde, no próprio encarceramento em massa, ou seja, de vários modos, nós identificamos essas facetas do racismo estrutural. Mas a colonialidade e o fato de que essa estrutura de opressão marca da população negra ainda se encontrar majoritária e desproporcionalmente presente quando analisamos também as vítimas do crime do trabalho análogo à escravidão. Eu quero agradecer muito a participação do professor Humberto Bersani e, retornando aqui ao nosso bate-papo, a Ivna fez uma matéria especial em Roraima sobre trabalho análogo à escravidão, no caso, nas carvoarias, não foi isso, Ivna? Isso. E eu queria, Ivna, que tu contasse um pouquinho dessa experiência, né? Como foi lá em Rorainópolis, não é isso? Sim, exatamente. Bom, a minha experiência, na verdade, partiu de uma matéria que surgiu com o Gabriel, que é o nosso colega aqui, né? O Gabriel Abreu, que eles foram cobrir um caso dos Yanomami lá em Roraima, e a partir disso eles notaram eles acabaram subindo num ponto alto lá da cidade que tem para observar a cidade, notaram uma fumacinha ali longe, acharam esquisito, né? O jornalista acha tudo esquisito, bora lá ver o que é isso aí, o que é essa fumaça. E aí encontraram uma carvoaria lá. Aí fizeram entrevistas, conversaram com as pessoas, e aí vieram para a redação e a gente pensou nessa matéria a partir disso. E aí a gente resolveu, bora para Rorainópolis, que lá é um dos locais onde você tem muita carvoaria, você tem muita madeireira. É uma cidade que foi desenvolvida em volta de uma rodovia justamente por conta dessa circulação, e aí a gente chegou lá, assim, na cara e na coragem, sem saber muito para onde ir, sem saber muito o que a gente ia fazer, sem identificar também o que a gente estava fazendo ali. E a situação é muito triste. Assim, é realmente absurdo ver pessoas em situações que a gente não imagina que existem ainda em 2023. A gente fala assim, trabalho escravo, como você mesmo falou, né, de uma forma polida, trabalho análogo à escravidão, e a gente imagina muito mais doméstica, esse trabalho mais urbano, que foi também o que saiu das últimas notícias, ou então na vinícola e coisas desse tipo, mas aqui na Amazônia é muito específico e está muito enraizado no agro, na fazenda, na madeireira, que na frente é madeireira, mas lá no fundo é carvoaria. Quando você comentou, eu até estranhei, assim, eu conheci ainda na infância, né, a região ali de Roraima, e a gente sempre ouvia falar em Rorainópolis
pelas madeireiras. Assim, eu não tinha noção de que existia também essa outra ramificação. Esse que é o estranho, porque parece ser um trabalho muito feito escondido. Parece ser uma coisa muito escondida, porque de todas as madeireiras que a gente foi, a gente entrou em várias, assim, eu e meu colega fotógrafo Ricardo Oliveira, incrível, fotógrafo incrível, fotojornalista, e a gente entrava nas madeireiras, tu não tem ideia de que ali tem uma carvoaria. Por quê? Porque tem um caminhozinho dentro da mata, que fica em volta da madeireira, um caminhozinho que tu tem que andar um pouquinho para chegar onde ficam os fornos. Uma dessas, inclusive, era um caminho assim de andar uns 5 a 7 minutos. E era um caminho bem chatinho, o carro não passava. A gente teve que parar o carro na madeireira e ir andando com um rapaz que a gente encontrou lá. E a gente foi até lá. Chegou lá, tinha para mais de 20 fornos no meio da mata, assim. Um monte de árvore em volta e 20 fornos ali. E construindo mais. Tinha um outro rapaz construindo. Então, eu tive essa sensação de que parece ser um trabalho muito escondido, justamente porque eu acredito que existe a noção de que é um trabalho degradante. Assim, depois que você vai pesquisar o que é carvoaria, para que serve, como que vai isso, por que caminho vai? A gente pensa carvão, pensa naquele churrascão de domingo com a família, aquele peixe assado, aquele tambaqui, mas de onde vem esse carvão? Se você pegar o pacote, lá em Rorainópolis, eu peguei o pacote na cidade, quando a gente estava na cidade, e não tinha nenhuma identificação. A gente tem discutido muito sobre o caminho do ouro, sobre a questão de justamente da boa-fé, o ouro da boa-fé, de saber de onde vem esse ouro, mas o carvão ele também é um ouro preto, né? Um ouro negro ali, que é muito utilizado em casas, muito utilizado na indústria, inclusive. Tem uma mineradora que compra carvão ativamente de Rorainópolis, isso foi relatado pelos carvoeiros, que é de exploração, assim, pelo menos do meu ponto de vista, pelo que eu vi, o que as pessoas estavam passando ali, é pura exploração, 12 horas de trabalho, de sandália, sem equipamento nenhum. Aí eu perguntei, vocês recebem equipamento? Eles falaram, ele dá uma máscara pra gente, mas é impossível ficar dentro desse forno de máscara. É capaz de eu passar mal de máscara do que sem, então a gente acaba nem usando. Então, às vezes, pega a camisa mesmo, molha ali, coloca, mas um deles, inclusive, relatou pra mim lá que ficou 1 mês, 2 meses afastado, porque se queimou dentro da carvoaria e não recebeu nada, entendeu? Eu até pedi da produção, né, que a gente separou umas fotos da reportagem, assim, as fotos mais emblemáticas, que esse rapaz que eu falei, ele estava exatamente desse jeito, ele estava com um sapato mais fechadinho, mas não era sequer era uma bota, uma bermuda e sem camisa. Estava trabalhando numa carvoaria, ele estava sozinho nesse dia que a gente visitou, sozinho com a esposa, né, mas sozinho assim como trabalhador, só tinha ele. Aí estava a esposa dele lá e o filhinho dele que estava dormindo numa rede. Tem até a imagem que a gente separou do filhinho dele dormindo na rede, assim, do lado da fumaça, do lado disso, que é algo tóxico também. Sim. É algo tóxico para a cidade. Teve, inclusive, manifestações de moradores da cidade por conta de uma época do ano ali que é mais quente, que acaba ficando muita fumaça, e você percebe isso chegando na cidade. No primeiro dia que eu cheguei lá, era 5 horas da tarde, a cidade estava uma neblina, assim, uma neblina, e era cheiro de fumaça. Aí esse aqui, por exemplo, era o local onde a gente fez a maior parte das entrevistas, né, com os carvoeiros, era o local que eles tinham para descanso. Esse é o seu Jorge, inclusive, foi um dos carvoeiros que a gente conversou em Rorainópolis, da carvoaria mais próxima, assim, da cidade. E ele me chamou a atenção porque ele era o único aqui da região norte mesmo, que ele é de Taquatiara, aqui no Amazonas, e a maioria, assim, ou era venezuelano ou vinha do Maranhão. Veio do Maranhão já junto com o patrão e já trabalhava numa carvoaria lá, uma madeireira lá, e veio junto com o patrão para Roraima. E aí essa é a carvoaria que eu falei, que tinha que andar bastante tempo para chegar lá. E aí essa imagem aqui, esse rapaz, ele estava retirando o barro do próprio local para construir mais forno. A gente chegou lá e eles estavam construindo. Isso aqui é uma cena do que a gente via em Rorainópolis, que é queimada. A neblina ou era de carvão ou era de queimada. Ou era de queimada da floresta ou era de queimada de lixo. Porque eles têm essa cultura de vamos queimar lixo. E o lixão lá de Roraima, a gente chegou a passar por lá, estava queimando. Sem qualquer motivo, assim.
Então, essa cena de devastação é uma coisa normal, assim, da paisagem de Rorainópolis. Tu entra lá, sai da cidade, vai ver algum sinal de fumaça, algo nesse sentido. E é muito consequências. Eles queimam isso aqui, o que sobra dessa madeira vai para a carvoaria. Quando não é assim, ou eles realmente desmatam locais para abastecer as carvoarias. E é muito aquilo que a gente estava conversando nos primeiros blocos, né? Que é essa intersecção entre o trabalho escravo com a degradação do meio ambiente, né? Como é que o senhor visualiza esse cenário que a Ivna trouxe para a gente? Não, de fato, Rorainópolis, pelo que foi mostrado, né, aquilo que a gente conversou, né, a estrutura em si é uma estrutura que um problema chama o outro, né, são chagas sociais indissociáveis, né, a gente vê que o trabalho escravo se aproveita agora da mão de obra migrante, né, por quê? Porque é mais fácil de explorar, quem menos reclama, né, que está numa situação de vulnerabilidade por estar em outro território, por estar em outro país, por não saber o idioma, são enganados por conta do idioma, da ausência de informação sobre a legislação, né? Então a gente tem muito em relação a essa questão da falta de conhecimento, né? Então é o retrato do que foi falado, né? É o tipo ideal de narrativa de trabalho escravo, né? É uma zona rural, distante da capital. É um trabalho escondido, né? É um trabalho que essencialmente ele é feito porque sabe-se que ele é errado, né? Ele coloca as pessoas em ambientes insalubres, perigosos, né? Risco de acidente, né? O trabalho escravo hoje ele acidenta, mata pessoas. A falta de proteção, de equipamento de proteção, falta de instrução, de um ambiente fiscalizado, né? Ela gera problemas de infortunística que a gente não espera que tenha em nenhum tipo de trabalho, né? Acidente, doença ocupacional. As pessoas terão problema pulmonar por causa da fumaça, das queimadas, né? Então, assim, assim, a zona mais abissal, sabe, de falar de trabalho, de trabalho escravo, né? Então, assim, é um retrato fiel e, assim, e mostra, assim, pra gente é uma amostra, né? Mas traz pra gente a realidade amazônica, né? De quanto a Amazônia ela é um alvo fácil, né, de predação para o trabalho escravo, né? O olhar nosso tem que ser um olhar crítico e um olhar mais incisivo, porque é uma zona que se deixar, ela vira um ambiente de trabalho escravo, né? Bom, a gente já está terminando, né, infelizmente, e eu queria que o senhor deixasse, né, umas considerações até sobre as ações, né, que o tribunal tem feito em relação a isso. Fique à vontade. Hoje é uma preocupação não só nossa em âmbito regional, mas nacional de discutir o tema, né? Nós temos formados comitês, temos discutido questões além do processo, né? O processo para a gente hoje é consequência de problemas sociais, né? Então, o trabalho escravo é um problema social, faz parte da nossa atuação essa conscientização sobre o trabalho escravo, sobre o trabalho infantil, combater também faz parte da nossa política, né? Aquela figura do judiciário inerte, imóvel, dentro de fóruns hoje é uma figura superada, ou que está se buscando superar, né? A figura hoje do Poder Judiciário é um Poder Judiciário emancipatório, né? Um Poder Judiciário que quer mostrar o problema, resolver o problema, empoderar as pessoas para que nunca mais o problema aconteça. A gente sabe que isso é um mundo utópico, né? Mas a utopia é o que nos move, né? A utopia é necessária para que a gente tenha outras ambições, né? E assim, o trabalho escravo existe, deve ser combatido, todos nós temos responsabilidade com ele, né? Denunciar está dentro da nossa expertise, né? Está dentro do nosso dever social, né? Passar por um sinal de trânsito e ver alguém em situação de mendicância, ouvir pedido de socorro em relação ao trabalho escravo doméstico, aquilo que nós vemos, aquilo que nós compramos, aquilo que nós consumimos, a cadeia produtiva, saber se a cadeia produtiva não está sendo alvo de trabalho escravo, né? A roupa que nós vestimos, né? Saber se não está vindo de exploração de trabalho escravo, porque no fim das contas nós somos tanto causadores do trabalho escravo quanto vítimas de trabalho escravo, né? Se volta contra nós, né? Se volta contra a sociedade, somos todos nós que pagamos, nós não vamos, dessa forma nós não vamos superar, né? Não adianta higienizar, não adianta o Brasil ser condenado, não adianta se falar, né, se não tiver ações efetivas, né, políticas públicas, pessoas comprometidas com a causa,
defensores de direitos humanos, né? Faculdades comprometidas, formação comprometida com a realidade social, né? Mas é isso. Muito obrigada, doutor Igor, né, pela sua participação aqui com a gente no cenário Diversidade. E, Ivna, obrigada também. Queria passar a palavra a você. Então, eu que agradeço, com certeza é uma honra estar aqui, né, falando sobre isso. E eu queria também convidar as pessoas que estão assistindo aí no YouTube, né, que esse assunto ele precisa ser debatido, ele precisa ser discutido e a gente tem que trazer o holofote para isso, né? Isso é a função social do jornalismo. Exatamente. Né? E eu também agradeço a você que ficou aqui com a gente e te convido já para o episódio da próxima semana. Até lá!